Quando você fala de investimentos, a figura do profissional, o assessor de investimentos, ela é muito mais popular no país. E aqui eu estou falando de Brasil, mas tem um outro profissional que ele vem ganhando destaque. Esse profissional é Wealth Planner, né? Uma palavra norte-americana, não tem uma tradução literal e que é chatinha de falar, mas só que do ponto de vista do profissional e do ponto de vista do cliente que recebe o atendimento, eu vou tentar demonstrar nesse vídeo as principais diferenças, a principal diferença, que vai ser a quinta, né? E por que aqui, na minha opinião, é melhor para os dois lados, tanto o profissional quanto o cliente, quando você é atendido por o modelo do Wealth Planner, quando comparado ao modelo do agente autônomo de investimentos ou assessor de investimentos. Então, vamos lá. Direto aqui, eu estou compartilhando minha tela com você. De um lado você tem o assessor de investimentos, do outro lado você tem o Wealth Planner. O assessor de investimentos, como o próprio nome diz, né, em teoria ele é um especialista de investimentos, assim como o corretor de seguros entende de vida e previdência. É lógico que cada vez mais, né, se defende cross-selling, né, uma abordagem mais ampla, holística. No limite, né, as grandes corretoras pressionam hoje os assessores de investimentos até para vender produtos como cartão de crédito, né, que se você voltasse 5, 10 anos no tempo era um negócio inimaginável. Mas conceitualmente a primeira diferença, então eu vou colocá-la aqui. A primeira diferença é essa abordagem holística, né? Também conceitualmente, se você tentar imaginar o seguinte, né? Antigamente você tinha não é que não tenha hoje, né? Mas era assim, banco por trás, aí você tem a agência bancária e o profissional que atende o cliente é o gerente da agência bancária, né? Depois a gente evolui, né? E você dá um passo no que se chamou de desbancarização para uma corretora de valores independente, que tem uma estrutura de distribuição através dos escritórios de investimentos, e aí, plugado esse escritório, um assessor de investimentos. Esse nome Wealth Planner, né, ele tem um porquê de ser também. Essa evolução aqui, do ponto de vista estrutural, eu continuo tendo uma corretora de valores independente, na verdade, normalmente mais de uma, porque o modelo do Wealth Planner, por definição, ele deveria ser um modelo independente, então eu tenho algumas corretoras de valores, não só uma. Depois você tem uma gestora e um Wealth Planner ligado a essa gestora, né? Uma das formas de descrever a gestora de recursos é uma asset ou uma wealth, né? Então, daqui que vem, né, o termo Wealth Planner. Mas o Wealth Planner também é aquele que ajuda, não é o Financial Planner, né, que faz o planejamento financeiro, ele é o planejamento da riqueza, da construção de patrimônio, que por definição é holística. E a gente chega nesse ponto, né? Então o Wealth Planner é um profissional que não só está habilitado mas faz parte, né, da missão dele olhar para as diversas facetas do processo de construção de patrimônio, porque na vida real o planejamento financeiro e, como consequência, a construção patrimonial, às vezes é cobertor curto, né? Às vezes eu tenho uma pólice de seguro ideal a ser contratada, sendo que para contratar essa pólice de seguros hoje, essa pessoa ou essa família deveria deixar de fazer uma viagem no aniversário de 15 anos da filha que vem sendo planejada há muito tempo. Será que então a gente não deveria contratar uma pólice de seguro um pouco menor, né, porém suficiente, fazer essa viagem e no ano que vem a gente tenta, né, complementar essa estrutura de proteções? Então essas decisões elas fazem parte do processo do planejamento financeiro, que é um planejamento de vida, e a vida por definição é dinâmica também, de tal maneira que se você olha só investimentos, só seguros, você pode dar uma ótima solução, mas do ponto de vista da vida da pessoa é uma solução míope, né? Então o Wealth Planner, ele tem essa abordagem holística, né? E mesmo que você diga, não, mas o assessor de investimentos também tem, ou também pode ter, né? A gente poderia dizer que no mínimo, o Wealth Planner, ele tem uma abordagem mais holística, né, do que aquela do assessor de investimentos. Então essa é uma primeira diferença. A segunda diferença faz muita diferença também, né, que é uma abordagem independente, né? Então o assessor de investimentos, quando ele está vinculado a um escritório, que muitas vezes tem um contrato de exclusividade com uma única corretora, no final do dia ele presta um serviço para a corretora, até porque ele é remunerado pela corretora na maioria das vezes, né? Então, de fato, o cliente, inclusive,
é da corretora. Né? Se você pegar qualquer firma que trabalha com M&A, que faz o valuation, né, de um escritório, de uma corretora, quem é que faz o valuation do assessor? Né? Não tem, porque o negócio não é dele, o cliente não é dele. A carteira tem uma discussão aqui se é do escritório ou da corretora, mas tecnicamente o cliente é da corretora. Então, o Wealth Planner não. Né? O que se fala de modelo de consultoria, e tem uma diferença entre a consultoria CVM e a gestora de recursos, mas o fato é que o Wealth Planner, ele serve ao cliente, né? O cliente que o remunera, e isso traz uma série de implicações. Essa abordagem independente, por exemplo, ela tem uma implicação prática e uma implicação na relação com o cliente por conta da filosofia da coisa, né? A implicação prática é: eu não vou sofrer nenhum tipo de pressão para conduzir o portfólio dos meus clientes para um caminho ou para outro por conta de uma estratégia, de uma meta ou qualquer que seja a vontade do escritório ao qual eu estou vinculado, por exemplo, no modelo de assessoria clássico. E fora isso, do ponto de vista da filosofia, né, quem tem a oportunidade de sentar na frente do cliente e apresentar o modelo de Wealth Planning, você vai ver que tem muito valor aos olhos do cliente, aos olhos de quem importa, quando você diz o seguinte: olha, se você se sente melhor ou se faz mais sentido você ter conta na corretora A, B ou C, ou na corretora A e na B, por qualquer que seja o motivo, para mim não tem nenhum problema. Vou te atender naquela que fizer mais sentido, porque eu trabalho para você, eu presto um serviço para você. Né? Então, isso aqui é também uma diferença. A terceira diferença é assim. E tem uma outra coisa aqui, né, sobre independência. Eu vou voltar nesse ponto. Eu sempre gosto de dar o exemplo dos seguros, né? Por maior que seja a instituição financeira, nenhuma instituição financeira é imbatível o tempo todo em todos os produtos para todas as pessoas. Então tem corretora de seguros, você vai olhar lá, vai dizer o seguinte: hoje essa corretora ela é imbatível quando você fala de seguros tradicionais para mulheres entre 30 e 40 anos. Se eu tenho um contrato de exclusividade, ou seja, eu não tenho independência, e eu, por definição, eu não posso representar todas as corretoras, ou uma boa variedade de seguradoras, perdão, quando eu encontrar uma mulher que tem entre 30 e 40 anos, se eu não posso trazer soluções dessa seguradora, que hoje tem soluções imbatíveis de seguro de vida para mulheres entre 30 e 40 anos, também, por definição, eu não vou poder apresentar as melhores soluções para o meu cliente. Né? Então a independência tem muito valor, tem muito valor. Então a abordagem holística é uma diferença, independência. A outra coisa, né? Quase que qualquer cliente que você perguntasse, transparência é um pilar importante na relação com aquele que o ajuda a construir patrimônio, todas as pessoas vão dizer que sim. Né? Então a transparência aqui tem a ver com o famoso fee-based, né? Não é que o assessor não possa comunicar ao cliente quanto que o cliente o remunera no modelo de comissão, mas isso normalmente não acontece, né? E por mais que isso possa ser feito, o modelo do FII ele é muito mais transparente. E normalmente nas relações sem transparência não tem como ter confiança e não dá para projetar uma relação saudável de assessoria ou de aconselhamento financeiro, sobretudo por muitos anos, onde não há uma confiança na mesa, né? Então, aqui no canal, inclusive, tem vídeos sobre a diferença do modelo de comissão e do modelo de FII fixo, né? Se você ainda não entende isso, eu recomendo que você procure. Vou tentar colocar aqui na descrição desse vídeo. E, por fim, uma coisa ignorada por muitos profissionais de finanças, né? Mas que não é ignorada pelo Wealth Planner, é o que a gente chama de coerência comportamental, né? Quando a gente olha para Daniel Kahneman, para o Amos Tversky, para o Dan Ariely, para o Richard Taylor, né? Esses caras eles ganham uma projeção, não é à toa, né? Além da competência, né? Você tem um impacto prático do trabalho que eles desenvolveram, né? Por exemplo, o Richard Taylor, né? O que ele fez com o Save More Tomorrow é o maior programa, né, de enhancement, né, no savings, ou seja, de aumento na efetiva contribuição para a aposentadoria das pessoas. Então a coerência comportamental, assim, muitas vezes as pessoas sabem o que deve ser feito, mas a grande questão é se a gente vai fazer ou não, né? A frase do Dan Ariely, que eu vivo repetindo, porque eu acho que ela é muito bacana, que é: as pessoas prometem poupar para a aposentadoria, mas torram o dinheiro nas férias. Então, muitas vezes, ou seja, a coerência comportamental
ela reflete na relação que você tem com o seu cliente, né? O cliente diz que vai fazer, mas será que ele faz? Será que... Então, essa preocupação em não apenas dar o caminho, mas também em apresentar caminhos que vão, de fato, ser colocados em prática, né? E quais os desconfortos comportamentais que o meu cliente vai ter, o impacto do comportamento nas decisões de investimento, né? Tanto do ponto de vista dos vieses que são desdobramentos do medo, como do ponto de vista dos vieses que são desdobramentos da ganância, né? Então tem toda uma literatura por trás disso e isso aqui faz muita diferença. Então tem 4 diferenças aqui entre o Wealth Planner e o assessor de investimentos, mas a principal delas, eu vou colocar aqui maior, né? É isso aqui, ó. Equity, né? Se diz muito que o assessor de investimentos é um empreendedor, eu entendo isso, mas se você vai para a definição da coisa, né? É lógico que você pode ter uma postura empreendedora, um comportamento empreendedor, mas se você não tem, assim, se você aluga essa receita, né? Se a base de clientes não é tua, talvez não seja um negócio teu, assim, você não esteja empreendendo tanto assim. Então, quando você compara isso com o modelo de Wealth, né, onde o Wealth Planner ele é dono de fato, né, da sua carteira de clientes, isso muda tudo, né? De tal maneira que o Wealth Planner, do meu ponto de vista, além de você ter uma série de vantagens, como eu enumerei aqui, o ponto 1, 2, 3 e 4, aos olhos do cliente, aos olhos de quem está lá, né, na frente, no campo de batalha, se você leva isso aqui a sério, né? Se você quer viver disso, o Wealth Planning é um caminho muito mais atraente, porque cada dia que você trabalha, cada ligação que você faz, cada prospecção que você faz, você está contribuindo para o seu próprio negócio. Tem um livro muito bacana que eu deixo como recomendação, chamado Supernova Advisor. Lá o Rob Knapp ele conta que os CRMs no mercado financeiro eles foram desenvolvidos ali na década de 90, quando os Wealth Planners eles começaram a querer se aposentar e transferir a carteira de clientes para os seus filhos. Então o que é que eles começaram a fazer? Né? Visitar os seus clientes com os filhos para meio que endossar o filho como alguém que era responsável técnico e que a partir de agora ia assumir o relacionamento com aquele cliente, com aquela família, né? Então, a geração mais nova, quando foi assumindo, disse assim, pô, tem que automatizar um pouco isso aqui, não tem que estar no caderninho aqui, tem que algum sistema me mostrar quando que eu tenho que entrar em contato com quem, quando que é aniversário da mulher do meu cliente, do marido da minha cliente e assim por diante. Sendo que a mensagem implícita aqui, né, que me chamou muita atenção foi isso, né? Ou seja, quando a carteira de clientes é sua, você de fato tem um negócio a ponto de, inclusive, transferi-lo para os seus filhos, se você quiser e se seus filhos quiserem também. Então, essa para mim é a principal mudança. E é lógico, eu tenho os meus vieses, né? Nós temos um modelo para quem quer empreender no mercado financeiro como Wealth Planner, né? Tudo que a gente faz na Empreender Dinheiro é para quem quer empreender no mercado financeiro. Por entender que, sobretudo do ponto de vista da comparação, o modelo de assessor, ele não é um modelo onde você de fato empreende, a gente não tem soluções para que você seja um assessor de investimentos, mas é um caminho legítimo também, né? Tem muita gente que é feliz trabalhando com assessoria de investimentos. A gente aqui na Empreender Dinheiro, a gente acredita num caminho através do Wealth Planning, onde você é o dono da sua carteira de clientes e você consegue atender seus clientes respeitando todos esses elementos aqui de abordagem holística, de fato, independência, transparência e coerência comportamental. Então, se você quiser conhecer melhor esse modelo, clica aqui. Provavelmente você vai para uma lista de espera. Em algum momento a gente entra em contato contigo para apresentar a plataforma através da qual você consegue se apresentar ao mercado desta forma aqui, como um Wealth Planner. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha, né? Se conhece algum assessor de investimentos, alguém que se interessa por empreender no mercado financeiro, compartilha, porque isso aqui pode fazer toda a diferença para essa pessoa. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa um like nesse vídeo e a gente se encontra no próximo.